Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez para a gente cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto, nós ainda não podemos cultuar Ele presencialmente, né? Todo mundo junto. E que saudade, gente, que a gente tem de cultuar Jesus no nosso local, né? Todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo em uma só voz. Mas mesmo de longe, né? Em forma física, mesmo de longe, a gente está junto, porque nós adoramos a um Deus único, né? E o Jesus Cristo que eu estou servindo aqui é o mesmo que você serve aí na sua casa, no nome de Jesus. Eu vou fazer uma breve oração para a gente iniciar esse momento. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por mais um dia, por mais uma oportunidade riquíssima que o Senhor nos dá de te louvar e engrandecer, de exaltar o teu santo nome. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pecados que a gente vem cometendo nesses dias, que muitas vezes a gente não percebe que é pecado, revela ao nosso coração coisas que desagradam ao Senhor, que a gente não venha mais cometer. No nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor estenda as tuas mãos que não estão encolhidas, pelo contrário, estão disponíveis para abençoar o teu povo, ó Pai. Todas as famílias que estão sendo, que estão recebendo essa palavra, que vão receber esse culto nessa tarde, no nome de Jesus Cristo, que a tua palavra se faça presente nesse lar, nesse local, nesse coração, no nome de Jesus. Abençoe em especial as pessoas que estão trabalhando na linha de frente dessa pandemia, os profissionais da área da saúde, os militares, as pessoas que trabalham em posto de combustível, em farmácia, em supermercado, nas demais áreas. Senhor Jesus Cristo, guarda essas vidas. Tua palavra fala que o Senhor é justo, que os teus olhos estão sobre toda a terra, contemplando todos. Então contempla essas pessoas, ó Pai, e dá a elas, Senhor Jesus, o resultado dessa perseverança e da coragem que elas estão tendo para trabalhar e para fornecer o que tem que ser fornecido à sociedade nesses dias, no nome de Jesus. Concede saúde às pessoas que vêm sendo afligidas por essa enfermidade, essa coisa maligna. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, o nome que tem poder sobre toda a carne e sobre o espírito. O nome mais poderoso desse mundo é o nome de Jesus. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, a palavra que vai ser dirigida daqui a pouco. Que tudo aqui, ó Pai, seja agradável aos teus olhos, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Eu vou louvar um louvorzinho com você nessa tarde. Aí na sua casa ele é bem conhecido. Eu gostaria muito de cantar com você hoje, tá bom? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar.
tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Pai seja convosco. Eu quero, nesta tarde, falar com você dentro da palavra de Deus e quero que você me acompanhe numa leitura que eu acho muito interessante para nós meditarmos nesta tarde. Mas antes, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja em total controle, Deus, desta palavra que vai ser pregada aqui nesta tarde. Que o Espírito de Deus trabalhe no coração de cada um de nós, que nos confronte, se for necessário confrontar, mas que a palavra fique em nós e que possamos, meu Deus, nesta passagem, aprendermos de repente uma saída que podemos encontrar para as nossas vidas. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Olha, se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28. Gênesis 28, do versículo 20. Gênesis 28, 20 até o 22. Vou fazer a leitura, diz assim. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Foi o que falou Jacó. Eu quero nesta tarde conversar com você, muito especialmente você que de repente está precisando assim se definir em algumas coisas, está precisando de um recomeço. E tudo aquilo que está no seu coração, que faz parte do seu recomeço, de definição de coisas, são coisas que de fato estão no seu coração, mas você não vê possibilidade de recomeço, não vê possibilidade de se refazer, não vê possibilidade de se reconstruir. Você simplesmente acha que o que tem a vir pelo futuro é algo que você não tem a maior noção, a menor noção. Você não tem nada programado para você mesmo. Há momentos na vida da gente que nós ficamos assim, completamente perdidos, desorientados, sem saber o que vai fazer e sem saber o que vai acontecer. Geralmente nós ficamos assim quando nós não nos programamos para as coisas. Essa é a diferença de você se programar para um determinado objetivo, para um determinado propósito, porque você tem controle do tempo, você sabe como é que você vai fazer lá na frente, você tem todo um estudo na sua cabeça do que pode acontecer por conta que você está no controle. Essa é a diferença. E se torna muito diferente quando você se coloca na mão de Deus, que você entra, está na mão de Deus, você não sabe de nada o que é que Deus vai programar, vai fazer lá na frente, o que é que Ele vai organizar para você, porque você não tem controle nas mãos daquilo que você quer fazer, mas você está completamente na mão de Deus e o Senhor Deus está no controle de coisas que você não sabe como é que vai acontecer lá na frente. Por isso eu digo para você que a melhor maneira, quando nós estamos assim, na mão de Deus mesmo, que nós temos planos, projetos e sonhos, mas nós não sabemos como vamos resolver ou como vamos definir as coisas, a melhor maneira é se colocar na mão de Deus. E quando você se coloca na mão de Deus, você só tem que confiar nele, porque você não tem controle de nada. Você não sabe para onde Deus vai te conduzir. Você não sabe como Deus vai realmente guiar a tua vida. Você simplesmente fica ali na dependência e você não tem controle das coisas. Pois bem, foi assim que aconteceu com Jacó. Ele saiu de casa depois de
fazer uma coisa não muito correta moralmente falando. Ele pegou uma bênção que era do seu irmão Esaú. Só que o Esaú não valorizava nem um pouco essas questões espirituais, esse negócio de bênção não era talvez a preocupação do Esaú, que era um caçador. Ele pensava em outras coisas, a cabeça dele estava focada em caça, em tantas outras coisas, e o direito que ele tinha de ser abençoado por ser o filho mais velho, por ser primogênito, era alguma coisa que não mexia muito com o emocional dele ou com o desejo dele. Só que mexia com o emocional e com o desejo do Jacó. E quando chegou mais ou menos na época de ser abençoado, o Jacó, concomunado com a sua mãe, armaram, já que eles valorizavam tanto as coisas espirituais, coisas essas que não eram tão valorizadas por Esaú, eles armaram para poder enganar o velho Isaac. E o que aconteceu é que o Isaac acabou abençoando Jacó, pensando que estava abençoando o Esaú. E quando ele recebeu aquela bênção, que era uma bênção dada pelo pai, pedindo prosperidade, pedindo direitos espirituais e tanta coisa, a Bíblia diz que o Jacó imediatamente aproveitou e saiu dali. Saiu da casa do seu pai porque ele sabia que quando seu irmão Jacó soubesse que ele tinha recebido a bênção no seu lugar, ele sabia que o seu irmão, ou seja, quando o seu irmão Esaú soubesse que ele tinha recebido a bênção no seu lugar, Esaú ia procurar matá-lo e ele imediatamente, simplesmente fugiu de casa. Foi para a casa do seu tio, que morava a 800 quilômetros de distância do lugar onde ele morava. Saiu a pé, fugindo com medo do irmão, porque sabia que ia haver uma tragédia em família. E ele foi e dormiu num determinado lugar, colocou a cabeça sobre uma pedra e Deus deu uma visão de uma escada para ele, talvez explicando para ele que era assim, que as coisas iam acontecer gradativamente, que ele ia subir degrau por degrau, mas que Deus estava no controle e que a vida dele realmente já estava definida por aquilo que Deus ia preparar. E ele teve aquela visão de escada com anjos. Quando ele acordou, ele disse que aquele lugar ele consagrava, que seria chamado de casa de Deus. Ele pegou a pedra que ele colocou a cabeça para descansar, ergueu, colocou ela em pé e disse que aquilo ali seria a coluna da casa de Deus e fez um voto com Deus, como a vida dele estava indefinida, ele não sabia o que ia acontecer, não sabia como as coisas iam se definir, estava totalmente aéreo, sem ter nenhum tipo de controle sobre o futuro, sem saber o que ia acontecer lá na frente. Ele achou por bem ter Deus como parceiro real da sua vida e de procurar ter uma experiência com Deus, porque tudo que ele sabia de Deus era alguma coisa que seu pai havia falado, Isaac, sobre o seu avô, chamado Abraão, que foram pessoas que eram totalmente envolvidas com Deus, mas ele, no entanto, não tinha uma experiência pessoal. Ele tinha a sua crença fundamentada nas histórias que o seu pai e seu avô contavam, e ele, na verdade, queria ter a sua própria experiência com Deus, que é exatamente o que tem que acontecer com todos nós. Todos nós temos que termos, então, a nossa experiência pessoal, e ele não tinha essa experiência. E ele pegou, fez um voto com Deus e disse: Senhor, olha, se o Senhor for comigo, disse ele, foi o voto dele, e me abençoar, me dando comida, me dando roupa para vestir, e fazendo que eu vá para essa viagem e depois volte, fique tudo em paz em casa, e eu consiga depois voltar sem muitos problemas. Eu quero dizer que o Senhor vai ser o meu Deus. E quero também lhe falar tudo que o Senhor me der. Tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou dar o dízimo, ele falou. Esse foi o voto dele. De ter Deus como seu Deus e de dar dízimo de tudo que Deus desse para ele. Ele saiu dali com uma mão na frente e outra atrás. Foi trabalhar na casa do seu tio chamado Labão. Labão explorava o que podia. E ele teve que trabalhar ali. Trabalhou para casar com uma das filhas, o Labão enganou, deu a filha mais velha, a Lia, no lugar da Raquel que ele queria casar, até porque naquela época não se podia dar a filha mais nova no lugar da filha mais velha. Primeiro tinha que casar a mais velha e ele casou com a primeira, trabalhou 7 anos, depois teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a outra que ele amava. E ficou trabalhando ali praticamente de graça para o Labão. Muito esperto Labão. E um dia ele chegou e fez um acordo com Labão.
que ele queria como ganho do trabalho dele somente as ovelhas do rebanho que nascessem malhadas, salpicadas ou pintadas de uma outra cor. Que esse seria, então, o pagamento do trabalho dele com Labão. O Labão aceitou na hora, porque uma das coisas mais difíceis que existe é nascer ovelha malhada. É alguma coisa que quase não acontece. Ele achou que estava tirando vantagem da situação e fez um acordo dizendo, pois é, o teu pagamento agora vai ser esse. Todas as ovelhas malhadas que nascerem, essas aí serão as tuas ovelhas. E vai ser o teu pagamento. Só que ele não sabia que Jacó tinha um voto e tinha uma aliança que ele estabeleceu com Deus. Quando você que está me assistindo estabelece uma aliança com Deus, estabelece um voto para cumpri-lo, Deus está com você e vai com você. E saiba de uma coisa, que o nosso Deus é um Deus que honra todas as alianças que Ele tem conosco. Se Ele estabelece uma aliança com você e você estabelece um voto da maneira como Jacó estabeleceu e cumpre esse voto, tenha certeza que a parte de Deus vai ser cumprida e dentro dessas situações de relacionamento com Deus, de convivência e de parceria, Deus entra sempre com um milagre. E esses milagres de Deus são alguma coisa que acontece exatamente para tornar possível coisas totalmente impossíveis, coisas que você não conseguiria se Ele não estivesse no negócio com você, se Ele não estivesse na parceria e na aliança com você. É por isso que nós precisamos de Deus. Porque Deus tem um recurso do milagre, tem a prerrogativa do milagre. Para você sobreviver uma vida de vitória, tem momentos na sua vida que você vai precisar da mão poderosa de Deus. Tem momentos na sua vida que você vai precisar de milagre de Deus mesmo, porque tem coisas que não existe nenhuma possibilidade, existem coisas na nossa vida que às vezes você não vê nenhuma chance de poder se confirmar, mas com Deus as coisas se confirmam, porque a Bíblia diz que Ele tem esse poder, o poder de chamar à existência as coisas que não existem. Deus não precisa de probabilidade, Deus não precisa de possibilidades, Deus não precisa de luz no fim do túnel, não. Se não tiver luz, Ele coloca uma luz lá. Se não tem como, Ele faz realmente a coisa acontecer pelo fato de ser Deus, por saber ser Deus na nossa vida. E Ele age como Deus, e o Deus age assim, para tornar possível o que parece impossível, para poder fazer acontecer aquilo que não tinha como acontecer. E essas coisas acontecem na nossa vida por conta dessa parceria que você estabelece com Ele, dessa aliança que você estabelece através do voto, de posicionamento, de decisões tomadas entre você e Deus, que faz com que Deus entre com você nessa parceria, nessa aliança e comece a criar possibilidade nas coisas completamente impossíveis. E diz a Bíblia que eles fizeram esse acerto. E diz a palavra de Deus que o Jacó começou a colocar uns pauzinhos na beira do lugar, uns pauzinhos descascados na beira do lugar onde as ovelhas tomavam água. E dali para frente, depois que eles fizeram esse acordo, diz a palavra de Deus, que só nascia ovelha malhada. Só nascia ovelha malhada. A quantidade de ovelha malhada que nascia era enorme. O Labão estava desesperado porque ele fez um acordo achando que ia se dar bem, ia tirar vantagem do acordo, do pagamento do Jacó ser somente as ovelhas malhadas, e agora só nasciam ovelhas malhadas. Mas o que era isso? Aliança, gente. Voto, acordo com Deus. Ele tinha a bênção de Deus, e quando você tem essa bênção, que você estabelece uma aliança, Deus entra com essas ações de poder, de milagre, que as coisas vão acontecendo e vão chegando nas suas mãos, porque Deus vai preparando as coisas. E ele ficou ali durante 20 anos, servindo e trabalhando. Foi para lá com 40 anos, com 60 anos, ele voltou para se encontrar com seu irmão, e era uma incógnita, porque o irmão estava simplesmente revoltado, com ódio dele, mas ele preparou muito presente, porque agora ele estava rico. Os familiares andaram se envolvendo com ídolos, ele descartou os ídolos que os familiares tinham e voltou. Voltou para casa, numa situação indefinida, sem saber o que ia acontecer com o seu irmão. E diz a Bíblia que ele passou num rio chamado Val de Jaboque. E quando ele passou ali, estava quase escurecendo,
ele viu um homem com jeito diferente, Deus tentando consertar as coisas. Viu aquele homem, quando ele percebeu que era um anjo, a Bíblia diz que ele se agarrou nesse anjo e pediu para ser abençoado, porque ele valorizava essa questão de bênção. Esaú não valorizava, mas ele valorizava demais o fato de ser abençoado por Deus, de ser abençoado pelo Senhor, e só ele valorizava, ele corria atrás, ele queria a bênção, porque ele sabia que se a bênção de Deus estivesse sobre ele, muitos problemas deixariam de existir e muitas situações se definiriam. Através da bênção de Deus, ele se agarrou e o anjo disse, olha, me larga porque eu não vou te abençoar. E diz a Bíblia que eles começaram a travar uma batalha, o anjo querendo ir embora, ele agarrado na roupa do anjo, e o anjo dizia, me larga porque eu tenho que ir. Ele dizia, não, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares, ele falava. E o anjo, me larga, já está quase amanhecendo e você agarrado em mim, eu não vou te abençoar, me larga porque eu tenho que ir. Ele dizia agarrado no anjo, não, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. O anjo estendeu a mão, feriu ele na virilha, ele ficou machucado. E ainda machucado, com a perna ensanguentada, ele continuava agarrado no anjo, e o anjo pedindo para ele largar, ele machucado, ferido, agarrado no anjo, dizia para o anjo, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Já estava quase amanhecendo, o anjo perguntou, como é o teu nome? Ele teve dificuldade de dizer o nome dele, porque o nome dele significava trapaceiro, Jacó. Ele parou e disse, Jacó é o meu nome, ele falou. Ah, o teu nome é Jacó? Pois é, a partir de agora, você vai passar pelo processo de mudança. A primeira coisa que vai mudar é o seu nome. Você não vai ser mais chamado Jacó, mas a partir de agora você vai ser chamado de Israel. Porque como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E diz a Bíblia que o anjo o abençoou ali, ele largou o anjo e saiu com a perna machucada do lugar que estava, para pegar o restante da família, e ele foi se encontrar com o irmão, já sabendo que aquela bênção estava sobre ele, juntamente com o voto e com a promessa que Deus tinha com ele por conta de um voto feito. E eles acabaram se encontrando, o que era para ser terrível, ficou tudo bem, ele encheu o irmão de presente, e naquele dia se cumpriu exatamente aquilo que ele havia pedido 20 anos antes no voto, de voltar em paz para casa. E ele voltou, e Deus estabeleceu essa bênção sobre a vida dele. Ele estava com 60 anos e viveu até os 147 anos, debaixo da bênção de Deus, como resultado de um voto, de uma promessa, de uma aliança e de coisas que Deus confirmou sobre a vida dele. O que é que nós aprendemos com isso? Talvez você esteja com medo, inseguro, você não sabe o que é que vai acontecer com a sua vida depois da pandemia. Talvez você seja um comerciante, um negociante, está se sentindo completamente quebrado, financeiramente falando, por conta de tanto tempo parado. Talvez você que estava indo tão bem, praticamente vai precisar de um recomeço, recomeçar tudo novamente. Talvez o recomeçar te assusta, talvez o recomeçar deixa você um pouco inseguro, talvez você está com medo, quem sabe já pensou até mesmo em fazer algum tipo de besteira porque você está tendo aquela sensação que não vai dar para recomeçar, está tendo de repente aquele sentimento de que você perdeu tudo e que você vai demorar anos para poder reconstruir de repente tudo aquilo que desmoronou por conta dessa situação que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que me assiste agora, você que me assiste neste momento, que talvez tanta coisa tenha passado pela tua cabeça, tanta coisa ruim, você que está desanimado, você que está com os sentimentos mais inseguros que alguém possa ter com respeito de como vai ser a sua vida daqui para frente. Eu quero deixar com você a lição de Jacó. Faça um voto com Deus, estabeleça uma aliança, se coloque na mão de Deus, deixa Deus conduzir e dirigir a sua vida daqui para frente, porque você vai ver que você vai se refazer, vai se reconstruir, vai reconstruir as coisas que de repente desmoronaram por conta dessa situação excepcional
e vai conseguir perceber, acima de tudo, que Deus é Deus na tua vida, que Ele faz a diferença. E mesmo quando tudo parece perdido, para Ele não há situações perdidas, porque Ele vem e reconstrói aquilo que parece que não tinha mais reconstrução. Faça voto, faça aliança com Deus, se estabeleça com Ele como alguém que está junto e deixa Ele conduzir a tua vida, porque o melhor de Deus vai ser agora na tua própria vida se você estabelece uma aliança e uma convivência real com Ele. Portanto, pensa nisso e pegue essa lição para aplicar nos dias de hoje, depois de milhares de anos. Aplique, porque esse Deus que agiu na vida de Jacó é o mesmo Deus que vai agir na sua vida se você crer, se você acreditar e se você confiar nele. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. É muito bom poder falar com você, estar falando com você e saber que você está aí do outro lado nos acompanhando nesta live, porque você quer direcionamento de Deus. Eu vou fazer uma oração por você. Mas antes da oração, eu quero primeiramente agradecer a todos os irmãos que têm contribuído conosco voluntariamente. Essas ajudas voluntárias é que têm mantido a igreja, que têm mantido a nossa responsabilidade de honrar os compromissos da igreja, que também está parada esses tempos todinhos, não está tendo culto. Mas Deus levantou você, que tem sido um dos colaboradores, que nós não sabemos como agradecer, mas somente orar e pedir a Deus que Deus te honre e te abençoe e te multiplique cada vez mais tudo aquilo que você tem feito pela obra dele. E se porventura você quiser continuar ajudando, fique à vontade, está aí o número das contas da igreja que você pode ajudar, mas fique à vontade, não se sinta obrigado a nada, que Deus possa tocar no seu coração e se você perceber a importância de tudo isso, faça e você vai ver como Deus vai simplesmente honrar cada vez mais você, da mesma forma como você está honrando a obra dele. Amém? Então vamos fazer uma oração por você, uma oração pelos seus sonhos, uma oração pelos seus projetos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que me assiste agora, que de repente está com medo, Deus, está inseguro, está meio assustado com respeito com tudo aquilo que vem após a pandemia, Deus. Pessoas que são autônomos, comerciantes, que de repente, meu Pai, perderam muito durante esse período. Deus, que a Tua bênção venha sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor venha dirigi-lo e conduzi-lo para que ele perceba no seu coração o que é que Deus está pedindo de voto para esse homem, para essa mulher que me assiste. E que esses votos sejam cumpridos, que eles possam fazer um voto contigo, meu Pai, estabelecerem uma aliança contigo e entrarem de cabeça nesse novo momento que nós vamos viver após essa pandemia, Deus. E que a Tua bênção seja com eles, seja comigo, seja com todos nós. E que o Senhor realmente prove para essa pessoa que o Senhor é Deus na vida dele, ou Deus na vida dela. Derrama da Tua graça, derrama da Tua bênção e do Teu poder. É que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe.